Olá pessoal, estamos aqui na cidade de Caldas Novas, participando do 53º Congresso da ASEMAI. E aqui a gente encontra com diversos parceiros, lideranças, movimentos sindicais, que fazem os movimentos e defendem os trabalhadores no Brasil inteiro. Estou aqui com o companheiro Fagian, que é o presidente do Sintaema, né Fagian, da cidade de São Paulo, lá onde passou por um processo de privatização. A gente quer aqui buscar dele as experiências, né? Que a gente está passando também por um processo de privatização, Fagian, lá em Minas Gerais, né? Privatização da Copasa. Fagian, bom dia, né? Agradeço pela participação aqui hoje. Gostaria de saber como que se deu essa privatização da Sabesp no estado de São Paulo, quais que foram os impactos para a população e para os trabalhadores. Bom, Eduardo, primeiro mandar um abraço, né, para toda a comunidade aí dos trabalhadores da Copasa, dizer que é um prazer estar aqui com você. E a nossa experiência lá, ela foi uma experiência longa, de muita luta, bastante traumática, e agora, na verdade, nós estamos no processo de transição, né? A empresa privada, ela já assumiu, né, a direção da empresa. A Sabesp era uma empresa de economia mista. O Estado tinha 50% mais um das ações. Hoje o Estado continua como acionista, mas agora a Sabesp é uma empresa privada que o Estado é um dos acionistas. Não tem mais o controle. Não tem mais o controle. O controle é a lógica da empresa privada, né? E aí, como a lógica privada ela tem como prioridade o lucro, a gente começa a ver, né, as coisas acontecerem. Então, Bom, enfim, a Sabesp ela já vinha num processo de preparação para a privatização, reestruturação, um monte de pressão. Quando o privado ele assume, a primeira coisa que ele vai fazer é colocar um PDV. Nesse PDV, quando foi privatizado, nós tínhamos 10.500 trabalhadores. Esse PDV vai levar já, no primeiro momento, mais de 20% disso, né? Pressão, né, da direção da empresa para que os trabalhadores aderissem ao PDV, uma série de ajustes, né? Nós conseguimos ter a felicidade, e acho que é um exemplo bom, né, de conseguir fazer um acordo por 2 anos, o que garantiu esse processo de transição com um acordo coletivo preservado, né? Mas a tentativa de retirada de direitos, de pressão, ela é grande, a corporação bastante preocupada, e nós vamos lá sobrevivendo, nos reinventando, né, para garantir minimamente o direito dos trabalhadores. Nós temos uma estabilidade da lei que garante até janeiro de 26, né, 100% de estabilidade, mas mesmo dentro disso, com os PDVs e com algumas situações, né, que a empresa vem implantando, ela vai reduzindo o quadro, e a gente sabe, tem já propostas de mudança no nosso plano de saúde, né, de retirada de benefícios, de uma mudança no plano de carreira, um plano de carreira diferente, e assim, uma divisão, né, entre os trabalhadores que vão chegando, porque agora a Sabesp não precisa mais de concurso, então vai começar a contratar do mercado, mas esses trabalhadores que vão chegando, que são sabespianos, eles não têm o mesmo direito que nós, que éramos remanescentes anteriores à privatização. Então, um processo difícil, de muita luta e resistência. Nós estamos lá sobrevivendo e estamos à disposição para trocar, né, experiências e ajudar vocês aí nessa luta para evitar, né, a privatização da Companhia de Saneamento de Minas, que é muito importante, né, com certeza, para a população do estado. Então, eu posso dizer então que a privatização ela provoca a demissão de trabalhadores, e lá na situação de vocês vem provocando também a redução de conquista e benefícios da categoria. Com certeza, essa é a lógica, né? Não só a demissão, mas a redução de salário, né? A todo momento a gente ouve que o nosso acordo, que foi historicamente construído, que os nossos benefícios, os nossos salários, eles estão acima do mercado. Então, o parâmetro que eles usam é a padaria, é o posto de gasolina, como parâmetro de salário e benefício para medir, né, os trabalhadores do saneamento, que é uma atividade completamente diferente e essencial e específica, né? E a pergunta que a população gosta de fazer, mas privatizou, melhorou? Essa resposta você tem, Então, a gente vai começar a ver os problemas, né? A gente começa a ver os problemas, né? A Sabesp ela já tinha uma estrutura muito boa, né?
Então o atendimento era bom, então isso deve levar um tempo para chegar numa situação mais crítica pela estrutura que existia. Mas a gente já começa a ver problema de falta d'água, a gente já começa a ver problema no atendimento direto à população, para você ter acesso à empresa, conseguir uma segunda via, resolver um problema, dificuldade grande. O primeiro ataque foi em relação às tarifas sociais e as tarifas para o Estado, né? O próprio presidente da empresa ele veio dizer que quem faz serviço social é o Estado, a empresa privada não faz trabalho social. E nós vamos ver o aumento da tarifa no médio prazo, né? Porque lá foi feito um arranjo em que os investimentos a partir de agora, e não tem mais a fiscalização da agência reguladora da maneira como era, eles vão acontecer provavelmente para garantir, né, a eleição do governador. Então, passadas as eleições, num prazo aí de mais um ano, começa a se valer a nova regra de reajuste das tarifas, em que a população vai aí sim sentir na pele, né, o que significa a privatização, além da qualidade do serviço e diminuindo gradativamente, né? Entendi. Fagian, muito obrigado. Fazendo aqui um videozinho curto, bem curto. Era para ser 3 minutos, né? Nós já estamos em Igor tá ali 7. olhando, já tem quase 7 minutos, mas isso aí é importante para a gente mostrar a experiência de vocês, a luta que vocês tiveram e os impactos que tem hoje pós-privatização para a população de São Paulo e também para os trabalhadores. E é o que a gente não quer que aconteça em Minas Gerais com uma possível privatização da Copasa. Mas é isso aí. Obrigado, viu? Tamo junto, sempre na luta. Valeu, gente. Dando sequência à nossa troca de experiência aqui no Congresso da ASEMAI, estou aqui com o companheiro Arilson, ele que é o presidente do Sindiágua do Rio Grande do Sul, passou por um processo de privatização e eu gostaria de receber aqui as experiências do Arilson com relação aos impactos que teve para os trabalhadores. Companheiro Arilson, tem trabalhador da Copasa que fala bem assim, se privatizar, eu não vou ser demitido, não vai ter impacto nenhum com relação às minhas conquistas, não vai ter impacto com relação ao salário. O que você tem a dizer, o que aconteceu lá no Rio Grande do Sul? Eduardo, que bom conversar contigo e com teus colegas, nossos colegas de saneamento da Copasa, e dizer o seguinte, a experiência nossa ela é traumática. Nós começamos a privatização no dia da assinatura do contrato com 5.700 funcionários aproximadamente a Corsan. E o que é que aconteceu nesse período de lá até agora? Nós tivemos um acordo coletivo que garantiu uma estabilidade de 18 meses. Que terminou em janeiro, o último, desse ano, 2025. Mas nesse meio tempo teve um PDV. Alguns saíram, mas o restante foi demitido, amigo. Nós temos hoje em torno de 1.400, 1.300, 1.400 funcionários ainda remanescentes e a companhia privada, a empresa privada que adquiriu a Corsan, ela não quer o trabalhador de carreira. Isso é uma questão, não é uma questão de salário. É uma questão política. Ela diz que é salário também, porque aí ela pode pagar menos para o trabalhador que vem. Agora, não te engana, meu amigo, não te engana. Vai o bom, vai o ruim, vai o médio, vai o alto salário, vai o cara que ajudou na privatização, Eduardo. Eu tive vários colegas que ajudaram, sempre tiveram contra o sindicato e tiveram na lista de janeiro, de fevereiro, de março. Então, você não vai ficar trabalhando. Sinto muito em te dizer, isso não é somente uma questão financeira, também é, mas ela é uma questão política, porque eles não querem trabalhador que vem do concurso público. Não querem. E isso aconteceu e está acontecendo lá no Rio Grande do Sul. Essa experiência que nós estamos passando, então não te ilude, tu não vai ficar. A experiência de você, Arilson, serve para a nossa mobilização. Quando você falou aí, teve o PDVI e quem não aderiu depois foi demitido. Não é isso que a gente quer para o trabalhador da Copasa, não é isso que a gente quer para o trabalhador da Copanor. A sua experiência serve para a gente assim de uma motivação para a mobilização, até porque a gente vai ficar sabendo o que pode acontecer caso aconteça uma privatização da Copasa e também da CEMIG no nosso estado. Vou encerrar por aqui, vou chamar para o próximo bloco para a gente debater sobre os impactos que tiveram para a população. Pode ser? Pode. Então vamos lá. Valeu, Eduardo. Arilson, continuando o nosso bate-papo, eu gostaria que você explicasse como que está as conquistas dos trabalhadores, se está tendo uma facilidade maior para adquirir mais conquistas, ou se está tendo alguma perda de benefícios. Tá de sacanagem, né? Só pode, né? É verdade. Não, o que acontece? O privado é melhor, é sacanagem. Muitos dizem isso, né? O que acontece? Vamos falando sério.
Agora nós estamos em processo de renovação de acordo coletivo dos remanescentes da Corsã, ou seja, caso a Copasa for privatizada, penso que não, né? Mas os que vão ficar. Nós tínhamos no nosso acordo coletivo em torno de 112 a 115 cláusulas. Na mesma negociação, a primeira situação que a empresa que comprou a Corsã veio para nós foi... Aumentou agora. Sim, aumentou o cabelo branco na minha cabeça, né? O que fizeram? Trouxeram um corte de 68 cláusulas econômicas, cláusulas que mexem no bolso do trabalhador, ou seja, aquilo que não é natureza salarial está sendo cortado tudo, literalmente tudo. E o que é cláusula social, a mesma coisa. Só diz assim, está na CLT, não precisa, está na CLT, não precisa. Mas lá na CLT não está regrado que nem nós temos no nosso acordo. Ou seja, desmancharam, na primeira proposta, desmancharam o nosso acordo coletivo. Nós ainda não, evidentemente, não fechamos, temos a nossa contraproposta e vamos longe. E se for preciso, nós vamos usar a justiça, sim, para mediar esse acordo. Mas nós já sabemos qual é o meio de operação, para não dizer o modus operandi, que isso é um pouquinho mais grave, né, da empresa privada. Aliás, é isso. Olha o mercado, eu ganho, imaginemos uma situação da seguinte forma, Eduardo, ganho R$3.000 por mês para trabalhar ali duro. Aí lá na minha cidade, o salário médio é 1.800 ou 1.500, salário mínimo. Eu vou ser demitido para ser recontratado pelos 1.500. É assim que funciona. É assim que está funcionando no Rio Grande do Sul. É o mercado. Se tu acha que tu ganha bem, meu amigo, olha o que está ao teu redor e te assegura, te junta com o sindicato, porque a única instância que vai te defender é o teu sindicato, que ele vai conseguir mobilizar a sociedade para fazer essa disputa que às vezes ela é muito desgastante. Às vezes não, ela é muito desgastante, mas ela vale a pena fazer essa disputa. Vamos adiante. Só o sindicato pode te ajudar. Não pensa que vai ser fácil. Depois de privatizado, o terror vem. E aí tu não sabe. Hoje tu tá trabalhando. Amanhã tu não sabe se tu vai estar trabalhando. Hoje somos eu e o Eduardo na empresa. Amanhã o Eduardo não vem. Ele foi demitido. Depois da manhã eu não venho. Aí tem outro sentado no teu lugar que ganha metade do que você ganha ou um pouquinho mais da metade que você ganha. Então, muito cuidado. Ninguém vai ficar. Arilson, eu entendi que piorou. Mas pelo menos uma coisa não mexeu, né? Não mexeram com a Previdência Social, não mexeram com nada disso. Não, mexeram sim. Que isso? Como uma empresa pública, o fundo de pensão, nós é a Fundação Corsã, não sei qual é acho que Copasa, alguma coisa? Libertas. Bom, enfim, aí tu tem o nome de vocês ali, passa da Lei 108, que é uma lei de empresas públicas, para a Lei 109, ou seja, fazem o que quiserem. Eles pegam lá a fundação, eles têm maioria no conselho, e aí passa tudo que eles quiserem, eles passam, e aí você destrói a participação do participante e do assistido dentro da tua fundação. Então, também estamos passando um perrengue brabo em cima disso aí, né, que foi alterado o estatuto, foi tirado todas as situações onde o participante teria uma voz ativa dentro do processo lá do plano de aposentadoria que nós temos, e isso é evidentemente para agradar quem? O mercado financeiro, agradar os seus acionistas. Então, com a empresa pública, nós só devemos uma explicação para a população, que é muito importante, e aí tudo que chega lá é reinvestido. Agora, na privada, eles têm que primeiro falar com o acionista, depois com a população. E isso se passa por cortar o quê? Benefícios dos trabalhadores e também o fundo de pensão. Para quem já está aposentado, dentro do fundo de pensão, é um drama. E para quem está chegando na aposentadoria, também passa a ser um drama muito grande nesse momento. Então, volto a enfatizar, somente o sindicato, somente o movimento sindical faz o contraponto e pode ajudar a barrar esse processo todo. Mas a gente tem que estar unido. Se nós não estivermos unidos, nós vamos perecer todo mundo. Nós passamos 5 anos do governo Eduardo Leite unidos, mas o sistema venceu. Agora nós temos que passar esse governo de vocês lá, e aí
buscar uma nova alternativa. Obrigado, companheiro Arilson. Nós estamos passando lá em Minas Gerais uma tentativa de privatização, assim como aconteceu no Rio Grande do Sul, como aconteceu na Sabesp, na cidade de São Paulo. E Minas Gerais também não é diferente, né? O governo Zema, ele foi eleito prometendo privatizar a Copasa e não conseguiu vender. E aí a Copasa, que é uma empresa que anunciou um investimento de 17 bilhões de reais nos próximos 4 anos, o governo Zema fala que vai vender porque é uma empresa ineficiente, que é cabide de emprego, mas a gente sabe nada disso. Isso é um viés ideológico do governo do Estado para se gabaritar, para ser alguém presidenciável no ano 2026. E dos governadores que prometeram vender alguma coisa, o Zema é o único que não conseguiu vender nada até então. Então a gente sabe que isso é uma questão ideológica. A população de Minas Gerais está mobilizada, né? Já tem uma entrevista com uma pesquisa com relação a isso. Quase 70% da população mineira é contra a privatização da Copasa. Existe um instrumento na Constituição Mineira que vocês não tinham lá, que para vender a companhia é necessário ter a anuência da população, ou seja, um referendo popular, e agora o governo do Estado quer dar um golpe. Tinha. Tinha? Tinha. Nossa, explica isso aí para nós. Não, tinha. E o governo do Estado, ele tirou da Constituição do Estado a obrigatoriedade de fazer o plebiscito de vender tanto a companhia de energia elétrica, quanto a companhia de mineração, quanto o Banco do Estado, que ainda sobrou lá uma parte do Banrisul, e a Corsã e também a Sulgás. Tirou tudo, por quê? Porque ele tinha maioria na Assembleia Legislativa. Porque seria mais fácil vender. Claro, é mais fácil você tirar, porque nós tínhamos, vocês têm uma pesquisa 70%, nós tínhamos uma pesquisa à época que 96% da população tinha a Corsã como referência, mesmo as empresas, os municípios onde tinha empresa privada. E nós conseguimos moções de câmaras de vereadores e de prefeitos de quase todos os municípios, inclusive dos 2 municípios onde era privado, os vereadores e o prefeito anuíram contra a privatização da Corsã, porque eles sabiam que não era uma coisa tão boa para a sua população. Isso é problema do privado? Lógico, para nós, corporativos, a gente tem que defender o que é nosso, né, Eduardo? Agora, nós não podemos esquecer nunca que quem fez a lei do saneamento foi o governo Bolsonaro, em 2020, e com o mesmo Congresso que está aí, praticamente. Com o mesmo Congresso que praticamente está aí. Então, nós temos que olhar para a política. Agora, a iniciativa privada está aí. Se ela se vai para a licitação, alguém vai ganhar, evidentemente. É problema do privado? Não, isso aqui não é uma disputa de nós contra eles. Isso é uma disputa de nós contra uma linha ideológica política, que aí a população que tem que escolher. A população tem que escolher. Infelizmente, o Rio Grande do Sul reelegeu o primeiro governador, que foi o Leite. Minas, o Zema foi reeleito com uma linha ideológica política clara. Agora, a população tem que saber isso. E o sindicato é fundamental para deixar a população esclarecida nesse processo. E aí não é somente o Eduardo e seus diretores. O sindicato é toda uma categoria. Tem que pegar e sair de casa em casa, entregar panfleto em panfleto, de mão em mão, fazer esse trabalho se nós quisermos preservar os nossos empregos. Senão, a nossa vida vai para a privada. Então tá aí o recado. Aconteceu também no Rio Grande do Sul a quebra do referendo, assim como está acontecendo hoje em Minas Gerais. Quer dar um golpe na população, porque sabe que a população é contra vender a Copasa, vender a CEMIG, vender a Gasmig. Vamos ficar atentos, vamos acompanhar os desdobramentos na Assembleia Legislativa. Hoje nós estamos falando aqui no dia 20, hoje é dia 25, né, Igor? 25. Hoje, dia 25, não sei quando isso aqui vai ao ar, hoje já está acontecendo uma reunião na Assembleia Legislativa da Comissão de Justiça para tratar sobre a quebra do referendo. E isso aí, em algum momento, vai a plenário. Nós vamos estar mobilizando com a categoria, com os trabalhadores e com a população também, para não deixar tirar da Constituição mineira o nosso direito de manifestar sobre a venda da Copasa e da CEMIG, como aconteceu lá no Rio Grande do Sul. Arilson, muito obrigado pela sua participação aqui hoje. É um bate-papo. Fizemos aqui do Congresso o nosso cenário aqui de entrevista. Com Porto Alegre ao fundo. Estamos aqui no estande de Porto Alegre, na prefeitura de Porto Alegre, por coincidência, e a sua casa ali ao fundo também. Então, você se sentiu em casa aqui hoje nas entrevistas. Com certeza. Valeu, obrigado, Eduardo, pela oportunidade. Um grande abraço a todas e todos.